Bom dia, sétimo ano. Vamos dar início à nossa revisão do conteúdo dos temas 1 e 2. De antemão, eu quero pedir desculpas porque eu tô bem gripada com aquela minha rinite, tá? Perdão. Pra gente começar, a gente vai relembrar os dados do Brasil, né? O Brasil, ele ocupa o quinto lugar do mundo em extensão territorial, certo? E como a gente já estudou, e vocês sabem, o Brasil ele é dividido em 26 estados e um Distrito Federal, que é a capital Brasília, do estado de Goiás. O Brasil ele tá na América do Sul. O Brasil ele tá totalmente no ocidente da Terra, certo? No lado ocidental. O Brasil ele tá 93% no hemisfério sul e 7% no hemisfério norte. E como eu falei, ele é o quinto país maior em extensão territorial do mundo. Os cinco maiores países do mundo são Rússia, Canadá, China, Estados Unidos e em quinto lugar nós temos o Brasil. O maior país do mundo é a Rússia. O Brasil ele faz fronteira com todos os países da América do Sul, exceto o Chile e o Equador, certo? Então, o Chile e o Equador são os únicos países em que o Brasil não faz fronteira. Aí nós chegamos na era dos descobrimentos, na chegada dos portugueses, na formação do território brasileiro. Como a gente viu, os portugueses eles chegaram no Brasil com suas caravelas. E os índios ficaram assustados, né? Provavelmente. Eles não tiveram recepção positiva, como mostram nos vídeos, como mostram nas imagens da época. Tanto que haviam 5 milhões de indígenas no Brasil e atualmente nós temos 290. Não chega nem a 500, não chega nem a 300 mil indígenas atualmente no Brasil, né? Muitos foram dizimados por conflitos, doenças e etc. Então, nessa formação dos territórios brasileiros, na época dos descobrimentos, os líderes na época do descobrimento, os líderes na navegação eram a Espanha e Portugal. Então, Espanha e Portugal fizeram o Tratado de Tordesilhas. O que foi o Tratado de Tordesilhas? Eles dividiram todas as terras deles já descobertas e as terras ainda a descobrir entre eles. O Brasil ficou dividido o lado ocidente para a Espanha, o lado da Amazônia e o lado oriental para Portugal, certo? Isso foi o Tratado de Tordesilhas. Portugal, com medo da invasão da Espanha e querendo povoar e também explorar suas terras, né? Povoar a sua área. Portugal dividiu a sua área em capitanias hereditárias. O que foi as capitanias hereditárias? Ele dividiu em faixas de terra e deu para cada faixa de terra a um donatário, que seria um homem rico, né, lá de Portugal, para vir com a família para o Brasil e explorar e enviar as riquezas, os lucros obtidos para Portugal. Então, as capitanias hereditárias eram essas aí que vocês estão vendo, como a gente já estudou, e elas foram divididas. A capitania que mais prosperou na época foi a capitania de Pernambuco, que lucrava bastante com a cana-de-açúcar, com a economia açucareira, né? Naquela época do período colonial, as atividades econômicas se dividiram. Então, a primeira atividade econômica que deu lucro foi a cana-de-açúcar, né? Primeiro teve a retirada de pau-brasil, depois veio a cana-de-açúcar. Depois da cana-de-açúcar veio a pecuária. Depois veio a mineração com a descoberta do ouro em Minas Gerais. Veio as drogas do sertão, que na verdade não eram drogas do sertão, eram as frutas e plantas típicas do norte, né? Vamos lembrar tudo isso. Principalmente a extração do látex da seringueira, lá no Amazonas. No Acre também.
E aqui nós temos o mapa dos domínios morfoclimáticos brasileiros. O que são os domínios morfoclimáticos, pessoal? Domínios morfoclimáticos é uma divisão do Brasil, onde é caracterizado, onde é valorizado os lugares de acordo com o seu relevo, clima e vegetação semelhantes. Então, cada domínio vai ter relevo, clima e vegetação parecidos. Então, nós temos esses domínios. Temos a Amazônia, o número 1. Número 2, temos a Caatinga. Número 3, Mares de Morros, que era onde ficava a Mata Atlântica. Número 4, Cerrado. Número 5, Araucárias. E número 6, as pradarias. E essa parte branca são as faixas de transição, que não pertencem nem a um domínio e nem a outro. Nelas nós temos o Pantanal, o Mato Grossense, nós temos a Mata dos Cocais. Certo, pessoal? Tudo pra gente relembrar. Na divisão regional do Brasil oficial, quem divide o Brasil oficialmente é o IBGE. A divisão oficial do IBGE é em 5 regiões brasileiras: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Então aqui nós temos as 5 regiões brasileiras divididas pelo IBGE, né, que é o órgão responsável pela divisão oficial do Brasil. Mas outros historiadores, geógrafos, fizeram outras divisões do Brasil de acordo com outros critérios. Por exemplo, essa divisão aqui é a divisão de Pedro Pinchas Geiger, em complexos econômicos regionais. Ele dividiu o Brasil em 3 complexos econômicos de acordo com as diferenças econômicas de região. Então, ele não respeita os limites dos estados, né? Ele dividiu de acordo com essa diferença socioeconômica. Então, ele dividiu entre Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. Você vê a diferença observando o mapa. Ele uniu várias regiões, né? O Centro-Sul pega um pedaço pega Sul, Sudeste, um pedaço do Nordeste, pega um pedaço do Centro-Oeste. Ele dividiu em 3 complexos econômicos regionais. E temos a divisão de Milton Santos, grande geógrafo brasileiro. Milton Santos dividiu o Brasil em 4 regiões e juntou o Sul e o Sudeste, chamando de região concentrada. Por que a região concentrada? É onde concentra o maior número de informação, de comércio, de movimentação bancária, de indústrias, de movimentação de veículos, maior movimentação no sentido geral, né? É a região onde concentra a movimentação do país de fato. Então, ele chamou de região concentrada o Sul e o Sudeste do Brasil. Nós, povo brasileiro, somos a miscigenação, ou seja, a mistura de 3 raças: do índio, do branco europeu e do negro africano, certo? Nós somos a mistura dessas 3 raças que formou o povo brasileiro, a formação da cultura do povo brasileiro. O índio, que trouxe inúmeras contribuições para a nossa cultura, né? E o índio foi muito dizimado, né? A gente já falou muito sobre isso. O índio tinha 5 milhões de indígenas no Brasil, atualmente não chega nem a 300 mil. Muitos índios morreram em confronto com os portugueses. Alguns índios morreram em doenças do homem branco, porque ele não tinha imunidade para as doenças do homem branco, então ele acabou morrendo. Muitos indígenas se suicidaram para não serem escravos. Muitos indígenas foram levados para a Europa como escravos. Ainda hoje a gente tem descendentes de indígenas lá em Portugal. Então, assim, nós temos uma dívida muito grande com os indígenas. Ainda hoje, faz pouco tempo que eles conseguiram os direitos deles de demarcação de terra, mas ainda hoje eles são perseguidos, principalmente no norte do Brasil. O confronto com os indígenas, entre os indígenas e os empresários é muito grande. O negro africano veio para o Brasil forçado, foi uma migração forçada, ele veio como escravo. E estima-se que morreu só na travessia dos navios negreiros mais de 3 milhões de africanos.
Ele sofreu todo tipo de castigo, do tipo de sofrimento. A escravidão durou séculos, né? E como consequência desse período de escravidão, como consequência da superioridade que o europeu sentia, ainda hoje o negro ele é marginalizado na sociedade. E há muito racismo e preconceito na nossa sociedade com descendentes. Então, a gente precisa mudar isso, porque o racismo, ele, de onde ele vem? Ele está enraizado na nossa cultura, enraizado devido a isso, né? O europeu, ele se sentia superior. Tudo da cultura do europeu era superior. Só era bom se fosse da cultura do branco europeu. Então, tudo que não era branco europeu era do demônio, era marginalizado. E isso foi na época da escravidão. Então, até hoje, a sociedade, muitas pessoas acabam marginalizando o que é do negro. Só que isso precisa mudar, né? O racismo é crime e precisa ser mudado. A gente precisa mudar essa ideia. Todos somos humanos. Então a gente precisa entender que hoje a sociedade da gente tem muitos problemas sociais causados pela época do descobrimento, pela época da colonização. E temos o branco europeu, né, que também contribuiu muito para a nossa formação da nossa cultura, religiosidade, estilo, arquitetura, forma de se vestir, língua e etc. Há muitos povos. Há muitas comunidades e povos no Brasil que precisam ser preservados, como os povos quilombolas, que são descendentes dos quilombos. Em Garanhuns a gente tem 7 comunidades descendentes de quilombos. Então, assim, a gente precisa proteger esses povos, esses povos tradicionais, essas comunidades tradicionais, e sua história e sua cultura, porque tudo isso faz parte da gente. A gente precisa preservar. Isso daqui é uma pirâmide etária. Para quem não lembra, né? A gente pega os dados demográficos da população, aqueles dados coletados pelo IBGE, que são taxa de natalidade, taxa de mortalidade, crescimento vegetativo, expectativa de vida, e coloca nessa pirâmide para avaliar o crescimento do país, da cidade, do estado. Embaixo são os jovens. No meio, os adultos e em cima, os idosos. Do lado esquerdo, os homens e do lado direito, as mulheres. Então, aqui nós temos uma pirâmide jovem, que tem mais jovens, uma pirâmide adulta e uma pirâmide idosa, que significa que está balanceada. O que seria uma pirâmide idosa? Seria uma pirâmide que tem uma expectativa de vida maior, quase igual à taxa de natalidade, né? Aqui a gente tem uma pirâmide de um país, de um continente subdesenvolvido e de um continente desenvolvido. A pirâmide da África, você vê que tem uma base grande, ou seja, muitos jovens, uma taxa de natalidade alta e uma expectativa de vida baixa, poucos idosos. Quanto que na Europa a pirâmide é quase toda igual, ou seja, taxa de natalidade baixa, expectativa de vida alta. Aqui seria mais ou menos uma projeção das pirâmides do Brasil, 1980, 1990, 2000 e 2020. O Brasil, nos últimos 20 anos, ele evoluiu muito. A fecundidade da mulher brasileira, ela diminuiu, ou seja, a mulher está tendo menos filhos porque ela está tendo acesso a medicamentos anticoncepcionais, trabalhando fora de casa, o custo de criar um filho na cidade é muito caro. A expectativa de vida do brasileiro cresceu porque o brasileiro está tendo mais acesso à saúde, medicamentos, vacinas, saneamento